Olá, nosso grupo é composto por eu, Analícia Ferreira Soares, João Paulo Medeiros, Esté Trevisan e Kesley Willy. Bom, então, em relação ao tema do nosso projeto, ao objetivo do nosso projeto, a gente veio com a ideia de fazer um mapa interativo de ONGs e locais visitados. Então, esse projeto consiste em uma aplicação web que exibe ONGs e locais visitados em um mapa interativo, permitindo ao usuário adicionar novos locais e buscar ONGs por proximidade. Então, a questão das ONGs no nosso projeto, a gente realmente pesquisou uma base de dados que trouxessem dados reais, né, de ONGs que estão ativas aqui no Brasil e estão até aqui dentro desse GeoJSON, que a gente usa essa base de dados de ONGs para alimentar a nossa tabela de ONGs. Mas aí, além disso, além de simplesmente mostrar as ONGs, a gente também decidiu dar a funcionalidade do usuário conseguir adicionar um local visitado no mapa, tipo, ficar realmente marcadozinho onde ele já visitou, ou onde ele pretende visitar, talvez, enfim, o que ele quiser, né, marcar, usar essa marcação, ele pode usar, né? Então, a gente dá a opção de adicionar novos locais, que é que é como a gente menciona aqui, né, essa parte de adicionar novos locais. Então, além de exibir as ONGs que estão ativas no Brasil atualmente, a gente permite que o usuário consiga marcar as ONGs que ele já visitou ou locais que ele queira visitar. Desenvolvemos um sistema geoespacial interativo usando Leaflet.js no front-end, Flask no back-end e MySQL para armazenar os dados geográficos. Vou explicar como foram integrados e como a gente usou tudo isso para criar a aplicação. No desenvolvimento, a gente criou aí, como dá para ver, um mapa interativo. A gente usou a biblioteca leaflet.js para criar um mapa. Com ele, a gente pode capturar cliques do usuário para obter coordenadas e utilizamos plugins com o Leaflet.draw para desenhar polígonos e extrair coordenadas também. Já na parte das ONGs, a gente utilizou outra coisa que a gente vai falar mais na frente. Mas falando sobre a parte do back-end com Flask, a gente criou um API RESTful em Flask, que ela vai receber os dados do mapa, vai salvar no banco de dados e vai realizar as consultas geoespaciais. A comunicação entre o front-end e o back-end é feita via FET API, usando o JSON. Lembrando que o banco de dados que a gente está usando é o MySQL Spatial, que funciona essa funcionalidade para dados geoespaciais a partir do MySQL 8.0. E a gente utiliza o tipo point para coordenadas, que a gente tem configurado de uma forma especial, que é o SRDI 4326. A gente utiliza funções para polígonos, informações geoespaciais, por meio do MySQL Spatial. Em toda essa integração, é um fluxo bem simples. O usuário interage com o mapa no front-end, o Flask processa os dados e o MySQL executa as operações geoespaciais. Os resultados são enviados de volta para o mapa para visualização. Então, tudo isso é bem simples. A gente utiliza o Flask no back para poder fazer essa troca. E os pontos das ONGs, a gente já utiliza outro script para poder pegar todas as ONGs reais que existem no mundo para poder pôr no mapa e assim para a gente poder ter essa visualização, essas pesquisas que a gente vai mostrar agora. Oi, boa noite. Meu nome é João Paulo e eu vou explicar um pouco sobre as duas rotas utilizando o Flask que a gente desenvolveu. Ambas as rotas têm como objetivo buscar ONGs com base em critérios geográficos e informações topográficas associadas, como tipo, terreno e altitude. Começando com ONGs raios, o que ela faz? Essa rota permite buscar ONGs que estão dentro de um raio específico a partir do ponto central, latitude e longitude. Como funciona? A API recebe três parâmetros: latitude e longitude, que é o ponto central, e o raio, que é em metros, para limitar a busca. A função ST Distance Sphere calcula a distância entre o ponto central e a localização das ondas. Como resultado, a resposta dessa, dessa rota retorna uma lista das ondas encontradas com nome, descrição e coordenadas, latitude e longitude, distância da ONG até o ponto central e dados topográficos, tipo terreno, se é plano, montanhoso, etc., e a altitude da localização. Agora vamos tratar sobre o ONGs Paulino. O que faz? Essa rota busca ONGs que estão dentro de uma área delimitada representada por um polígono. Como funciona? A API recebe um polígono no formato WQT, que é um formato geométrico como entrada.
A função ST-WIT verifica se a localização das ONGs estão dentro do polígono fornecido. Como o resultado disso é uma lista das ONGs encontradas com nome, descrição e coordenadas, e dados topográficos, que são tipo terreno, altitude da localização, essas coisas. Concluindo, essas duas rotas permitem realizar buscas geoespaciais, que são, no caso, pelo critério de distância, raio, e por áreas delimitadas. Além disso, o uso dos dados topográficos torna a aplicação mais completa, permitindo analisar as características geográficas das áreas onde as ONGs estão utilizadas. Isso pode ser útil em casos como estudos ambientais, planejamentos logísticos e etc. Nós temos aqui a operação por linha, onde a função foi denominada ONGs, linha, raios. E eu vou falar um pouco sobre como ela está funcionando no nosso projeto. Então, o objetivo dessa função é justamente encontrar ONGs localizadas dentro de um raio de distância de um ponto específico, tomando por referência latitude e longitude. E eu vou aqui falar um pouco sobre as principais partes dele. Então, o código ele vai receber dados de entrada. O código começa pegando os parâmetros de requisição, de latitude, longitude e raio. E o raio ele é dado em metros e define a área de busca em torno de um ponto central. Vou falar agora sobre a criação do ponto geoespacial. A latitude e a longitude elas são fornecidas são usadas para criar um ponto no banco de dados no formato point, long, let. Esse formato ele é utilizado para representar pontos geográficos no banco de dados geoespacial. E falando um pouco sobre a consulta SQL com funções espaciais, essa consulta ela vai usar a função st_distance para calcular a distância entre o ponto de busca e as ONGs, que elas são armazenadas como linhas, né, no banco de dados, e vai usar st_transform, que ela é utilizada para converter as coordenadas de graus em metros, o que torna o cálculo da distância mais preciso. E a consulta ela vai retornar as ONGs cujas as distâncias da localização central são menores ou iguais ao raio especificado. Agora eu vou falar um pouco sobre a função ONGs, linha, polígono. Então, o objetivo dela vai ser encontrar as ONGs localizadas dentro de uma área delimitada por um polígono, né, como o nome já especifica, fornecida pelo usuário. Então, primeiramente, ele vai receber o polígono, o código ele vai receber um polígono em formato WKT, que é uma maneira de representar geometrias, como pontos, linhas e polígonos em texto. O polígono ele pode ser composto por vários pontos e o código garante que o polígono seja fechado, ou seja, o último ponto é igual ao primeiro. A transformação das coordenadas. O código ele vai inverter as coordenadas, latitude e longitude, para longitude e latitude, pois o formato correto de WKT, ela requer essa ordem. Sobre a consulta SQL com interseção espacial, né? A consulta ela vai usar a função st_intersects, que vai verificar se a localização das ONGs armazenadas como geometrias, se elas se intersectam com o polígono fornecido. Se houver interseção, a ONG ela vai ser retornada na consulta. Só complementando, aqui no mapa, para desenhar o polígono, tem aqui essa função de desenhar um polígono. Então, é a partir dessa função de desenhar polígono que é possível realizar essas operações. Então, aqui a gente fecha o polígono e aqui o nosso sistema avisa, né, que para usar as funções por exemplo, que a Analista acabou de mencionar, né, de linha por polígono, é só copiar as coordenadas do polígono na seção coordenadas para usar no terminal. Então, tá aqui, ó, vem aqui nesse formato. E como vem nesse formato de latitude, em seguida a longitude, é por isso que lá no código ele converte, porque como aqui o usuário vai receber dessa forma, latitude primeiro e longitude depois, ele precisa fazer essa conversão para realmente conseguir fazer as consultas da forma correta. Olá, meu nome é Esther e eu vou explicar um pouquinho sobre essa função aqui de atualizar locais visitados. Como foi mostrado antes, o mapa tem basicamente dois marcadores, né? Esse vermelho aqui é quando
para marcar um lugar visitado, um lugar que o usuário quiser adicionar como já visitado. Já esses em azul são os locais de onde mesmo, que a gente puxou dos dados do script, de script Python, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas então, esses dados aqui em vermelho, a gente pode adicionar aqui no mapa simplesmente clicando aqui, colocando um nome, teste 3, por exemplo, e aí dá uma descrição, e esses dados vão ficar salvos em uma tabela no nosso banco de dados chamada locais visitados. Enfim, então, basicamente a gente fez um CRUDzinho para ele, para esses dados, porque os das ONGs eles já vêm de dados de fora, né, que a gente pegou de uma base de dados já conceituada, então a gente não faz o cadastramento de ONGs, a gente cadastra os locais visitados que o usuário quiser colocar. Então, aqui no código, além de conseguir adicionar locais visitados, como eu acabei de fazer aqui pelo próprio mapa, basta clicar aqui nesse ícone. Então, quando você clica nesse ícone e faz isso que eu acabei de fazer, vai ser salvo em locais visitados e não em ONG. É por isso que esses símbolos são até diferentes. Mas enfim, aí aqui no código, a parte de adicionar, como eu já mostrei, é feita lá pelo mapa, mas para atualizar e para deletar esses locais visitados são feitos por métodos via CLI, que eu vou mostrar depois testando cada função do nosso sistema, mas só explicando aqui esses métodos. Então, tem essa rota aqui para atualizar os locais visitados. Ele vai receber uma latitude e uma longitude, que é do local visitado que a gente já criou, e aí a gente vai receber o nome e a descrição. No caso, o novo nome e a nova descrição que você quer colocar. Então, ele vai fazer umas verificações aqui, de questão de encontrar o ponto. Aí tem essa função aqui de buscar ID por localização, que é buscar ID do local visitado. Por localização, latitude e longitude, essa função aqui está aqui embaixo. Ela basicamente faz tá aqui embaixo. Buscar ID por localização. Ela basicamente faz um select aqui, né? Só para procurar o ID daquele local visitado pela latitude e longitude. Aí ela retorna o resultado, o ID do item encontrado. Então, voltando aqui para a função, ele usa isso daqui para buscar o ID. E aí aqui, finalmente, ele simplesmente faz o update, né? Setando o novo nome e a nova descrição que a gente recebeu aqui no método e usando o ID, que a gente já recuperou ele por meio dessa função. Então, de forma semelhante, para deletar locais visitados também vai receber uma latitude e longitude. E aí aqui ele faz a busca também. Aí se ele não achar, né, vai retornar uma mensagem dizendo que não achou nenhum ponto com essa latitude e com essa longitude. Mas se não, ele faz a conexão com o banco de dados e deleta esse local visitado. Então, basicamente, com isso eu queria mostrar apenas a questão da diferença, né, de local visitado para as ONGs, porque as ONGs, sim, eu vou aproveitar para mostrar aqui os scripts, porque as ONGs a gente recuperou via GeoJSON, que a gente usou de uma base de dados que já tem todas as ONGs, então a gente usou um filtro para recuperar ONGs do Brasil, e aí a gente conseguiu baixar via GeoJSON, e aí aqui, nesse import ONGs, ele alimenta o nosso banco de dados, a nossa tabela de ONGs, com as ONGs aqui que a gente recuperou do Brasil, pela base de dados. Então, é assim que funciona, e por isso que a gente não permite que o usuário manipule as ONGs, porque ela já vem de fora, não é ele que criou, então não faz sentido que ele possa atualizar ou deletar, porque senão ele vai poder editar ONGs que já existem, então não faz sentido. O que ele pode manipular de verdade são os locais visitados que ficam aqui diferentes. E aí, para pegar a latitude e longitude, basta clicar no ponto e aí vai aparecer aqui a latitude e a longitude desse local visitado. É a mesma coisa com o ponto de ONG, mas é isso. Esse é o CRUD de locais visitados. Bom, então, agora que a gente já explicou a ideia da nossa aplicação e o objetivo, eu vou mostrar um pouco de cada uma das funções realmente sendo executadas. Então, aqui, essas operações são feitas via linha de comando. Então, algumas coisas são feitas no mapa, mas essas coisas assim, mais específicas são feitas aqui via linha de comando. Então, eu vou rodar aqui.
Então, primeiramente, eu vou buscar ONGs por raio. Então, eu vou testar aqui essa função. Então, eu preciso passar a latitude e a longitude e o raio. Então, vamos primeiro começar aqui pela latitude. Eu vou escolher aqui um ponto perto de um local para a gente poder testar. Então, aqui eu vou copiar a latitude que aparece aqui embaixo. Ou eu posso até clicar no próprio ponto, né, e passar a latitude dele, porque aí ele vai cair já dentro do raio, né? Enfim. Então, aqui eu vou colocar a latitude. E aqui eu vou colocar, e aqui eu vou colocar a longitude. E aí eu posso passar aqui um raio de 1.000 metros, né? Por exemplo. Então aqui eu posso, aqui é porque não aparece direto, mas está aqui o resultado da nossa primeira operação, que foi buscar ondas por raio. Então ele vem aqui num array uma lista das ondas que ele acha. Então tá aqui. São várias ONGs que ele achou, mas, por exemplo, Florescer Residência Sênior. Eu acho que é esse ponto aqui que a gente tem. Ele deve ter achado alguns outros pontos, mas aqui a gente já pode conferir que essa função está funcionando, né? Bom, então agora eu vou mostrar a função de buscar ONGs por polígono. Então, aqui no nosso terminal eu posso digitar a opção 2. E aí aqui ele orienta, né, para digitar as coordenadas, né? Então, ele vem um grupo de coordenadas, no caso do polígono, né? Então, vem várias latitudes e longitudes para indicar o polígono. E aí, é só eu vir aqui no mapa, e aí eu venho aqui na função de desenhar o polígono, e eu posso começar a fazer o polígono. Então, quanto maior o polígono, quanto mais ONGs ele pegar, né, vai aparecer todas as ONGs que estiverem dentro desse polígono. Então, eu vou desenhar só uma para ficar mais claro, né, a funcionalidade. Então, aqui ele avisa que as coordenadas vão estar na seção de coordenadas. Então, eu posso vir aqui e simplesmente copiar as coordenadas aqui embaixo. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl C e volto lá para o nosso terminal para colocar aqui as coordenadas. Eu dou um Enter, espero uns segundinhos, e aí aqui ele já processou, né? Então, como eu disse, vem numa lista, então se tivessem mais, ia aparecer aqui em uma lista, mas aqui tá o nome, né? Florescer Residência Sênior. Sim, como essa base de dados, né? Ela vem de uma outra fonte de dados, então nem sempre vai vir exatamente a descrição. Então, alguns estabelecimentos não têm descrição. Enfim, tem lugares que é mais completo, tem descrição, tem nome, tem tudo, mas tem outros que não têm a informação completa, né? Mas tudo isso porque realmente já vem da base de dados de fora. Mas aqui tem o nome, né? Florescer Residência Sênior. Se a gente voltar lá no mapa, vai estar aqui o nome, é só clicar aqui em cima, tá aqui Florescer Residência Sênior. Então, com isso, a gente fecha mais uma funcionalidade. Bom, então, agora eu vou mostrar a função 3, que é de buscar ONGs por raio. Então, ela é bem semelhante com a buscar ONGs por raio normal, só que essa é por linha. Então, ele vai analisar as linhas. A gente tem uma tabela no nosso banco de dados chamada linha. Ela é alimentada com base nas ONGs que nós temos. Então, ela funciona, apesar de ser semelhante, ela funciona um pouquinho diferente, porque é uma forma mais específica de trabalhar, né, com os dados. Então, eu vou aqui na opção 3, e aí aqui eu vou copiar a latitude e a longitude. Então, deixa eu aqui reiniciar para assumir essa marcação. Então, eu posso vir aqui e copiar. Cliquei em um ponto aleatório, vou copiar aqui a latitude, vou colar aqui no terminal, e aí agora eu venho aqui para a longitude. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu digo o raio, então eu vou querer, em metros, né? Então eu vou querer, por exemplo, 10.000. Então, aqui, como eu coloquei um raio bem grande, ele pegou mais de um dado, né? Então, aqui tem várias informações sobre as ONGs. Então, aqui tem os lares que tem aqui, enfim, tem os nomes também, tem todas as informações, tanto da linha quanto do nome e da descrição, né? Então, reúne informações tanto da tabela de ONGs quanto da tabela de linhas, que tem esse atributo aqui, line string, que usa a latitude e longitude. Então, a linha ela é formada por várias latitudes e longitudes, então é assim que essa funcionalidade funciona.
Bom, então, agora eu quero mostrar sobre a funcionalidade 4, que é de buscar ONGs por polígono baseado em linha. Então, apesar de ser parecida com a outra, novamente, ele utiliza a lógica de linha. Então, é um pouco diferente porque ele mistura tanto as informações de ONG quanto da tabela de linhas para conseguir realmente recuperar os dados. Então, aqui eu vou selecionar a opção 4. E, como eu disse, ele é bem parecido com a outra, então ele pede também as coordenadas do polígono. Então, basta a gente vir aqui no nosso mapa, desenhar. Novamente, eu vou pegar apenas apenas um ponto de ONG, porque fica mais fácil da gente visualizar os dados que estão vindo, né? E conferir também se esses dados realmente equivalem com o que a gente espera. Então, eu vou aqui copiar as coordenadas. Eu vou voltar aqui para o nosso terminal e colocar aqui as coordenadas. Esperar uns segundinhos e aqui ele já recuperou o lar, né? Nome Florescer Residência Sênior. Então, se a gente voltar lá e clicar aqui no ponto, a gente vai ver que é o Florescer Residência Sênior que está dentro dos parâmetros desse método. Bom, então, agora eu quero mostrar sobre essas duas últimas operações, que é a de atualizar um ponto, no caso um local visitado, e deletar, né, um local visitado, porque basicamente as outras operações que são feitas com ONGs são em relação ao usuário poder encontrar ONGs próximas a partir de raio, a partir de polígono, então é basicamente essas funções, mas além disso a gente quis realmente dar a opção dele marcar como um local visitado, né? Então, ele consegue fazer isso aqui pelo mapa, né? Como eu já mostrei até anteriormente. Então, basta clicar que eu vou criar um local visitado, né? Então, os locais visitados são esses em vermelho e as ONGs em si são os azuis. Como as ONGs são entidades que a gente pegou de uma base de dados de fora, não faz sentido que o usuário possa manipular esses dados, né? Manipular essas ONGs, essas instituições. Então, a gente apenas deixa que ele manipule os locais visitados. Então, aqui nessa questão de. Deixa eu até mostrar aqui, né? Tem dois locais visitados com o mesmo nome e a mesma descrição. Então, eu vou pegar um deles para editar, né? Para atualizar. Então, deixa eu vim aqui escolher a opção 5, né, para atualizar. Então, eu pego a latitude desse ponto. Para pegar a latitude, basta eu clicar no ponto e aí vai aparecer aqui embaixo. Então, aí eu coloco aqui a latitude e agora eu volto aqui e pego a longitude do ponto. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, aí agora eu já posso colocar um novo nome, vou colocar teste 4, só para ficar diferente dos outros. E aí aqui é só aguardar uns segundinhos. E aí tá aqui, local visitado com ID 7 atualizado com sucesso. Então, é basicamente isso que essa funcionalidade faz. E agora aqui em sequência eu vou pegar para excluir esse dado. Então, se eu voltar aqui no mapa, só para mostrar aqui que ele vai atualizar. Então, se eu clicar aqui, tá aqui teste 4, então tá diferente dos outros, esse aqui é o teste 2. Então, eu vou pegar agora e vou deletar esse local visitado. Então, é só clicar aqui em 6 para deletar o ponto, ele vai de novo pedir a latitude e a longitude. Eu vou pegar aqui, até aqui de cima, Ctrl C, Ctrl V, porque é o mesmo ponto que eu estou usando. C, Ctrl V. E aí aqui vai dar uns segundinhos e ele vai, ó, local visitado nas coordenadas, ele dá as mesmas coordenadas, porque essas funções que fazem tanto o update quanto o delete, ele pesquisa pela latitude e longitude. Então, ele vai lá no banco de dados, vê quais pontos coincidem, né, com a latitude e longitude, e aí ele já retorna o ID, e aí a partir do ID a gente consegue tanto deletar quanto atualizar, né, um ponto. Então, é basicamente isso, as funções do nosso sistema. Muito obrigada.